É um aspecto que eu queria te perguntar, era justamente por isso. Você tem que ter um componente fiscal e tem que ter um componente monetário, né? Você escreveu no seu artigo ontem da Folha. Esse componente monetário poderia ser uma dolarização. Você cita uma convertibilidade 2.0, que foi aquela caixa de conversão que o Menem fez, o Currency Board. Você fala um arranjo bimonetário, algumas pessoas falam as duas moedas convivendo simultaneamente, ou um plano que lembre os planos heterodoxos do Brasil dos anos 90, talvez minimamente assemelhado ao plano real. Qual lhe parece a melhor opção? Olha, eu não escrevi, mas ainda vou escrever, eu adicionaria mais uma como provocação intelectual. E eu, se fosse o Brasil, chamaria para conversar, que é ter o real como moeda, tá? Vamos recapitular. Eu sei que a reação inicial pode ser de paradoxo, né? Mas o ministro Paulo Guedes, você talvez se lembre, sim, e o ministro Nicolás Dujovne, que era o par dele no final do governo Macri, estavam começando a conversar em algo que poderia levar a isso. Obviamente estamos falando de uma coisa super ambiciosa, etc., caso o Macri fosse reeleito nas eleições de 2019. Como isso não aconteceu, o plano foi por água abaixo, tá? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, primeiro, há lá atrás uma reflexão embrionária sobre isso, tá? E o ponto principal é o seguinte, evidentemente isso tem que ser uma decisão, se for o caso, soberana da Argentina, jamais, obviamente, uma imposição brasileira. Mas se, aí tem como dizem os americanos, um big if, um grande se os argentinos, de modo próprio, chegarem à conclusão de que a moeda nacional, conceitualmente, já não faz mais sentido e decidem abandonar uma moeda própria, faz muito mais sentido, em termos da lógica do ciclo econômico, etc., se amarrarem a um país como o Brasil do que a um país como os Estados Unidos. Você tem a prática de anos e anos do argentino recorrer ao dólar no momento de incerteza. Por que ele iria achar que confiaria no real? Não, a pergunta é, isso tem que ser uma decisão do governo, né? Se o governo, num determinado momento, diz o seguinte, estamos trocando a base monetária, estamos colocando reais na mão dos argentinos. Aí eu te pergunto, eu tenho aqui reais no bolso, eu corro para o banco para trocar por dólar? Não, você também não, tá? Então, se os brasileiros não correm para o paralelo para se desfazer dos seus reais, por que os argentinos correriam para o mercado paralelo para se desfazer dos reais? Estou falando de uma mudança assim, de mentalidade caleidoscópica, tá? Que eu estou ciente dos desafios que isso implica. Uma comunidade de milhões de pessoas que se acostumou durante décadas a pensar de uma determinada forma e que teria que pensar de outra. O que eu quero dizer é o seguinte, se a Argentina adotar o dólar, pode ter alguns anos de euforia, mas quando os preços internacionais caírem, eles vão para uma crise que vai lembrar a de 2001. Por quê? Porque como é que o Brasil se ajusta quando os preços relativos se deterioram? O real se desvaloriza, nós vimos isso várias vezes, e vida que segue, tá? Ao passo que, nesse caso, eles não teriam essa possibilidade.